Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos falando sobre o tempo joanino, a chegada da Corte Real no Rio de Janeiro, as influências, e estamos falando um pouco sobre os afrodescendentes, as pessoas que eram escravizadas e seus descendentes. Vamos ver a realidade dos afro-brasileiros nas festas urbanas. Por medo de precisar trabalhar, os senhores de escravos deixavam alguns cativos conquistarem a liberdade. Assim, eles evitavam revoltas pelo fim da escravidão. O medo de uma revolta de escravizados era tão grande que eles deixavam os afro-brasileiros coroarem seus próprios reis e desfilarem em cortejos pela cidade. Cortejos, o que eram? Grupo de pessoas que caminham com um soberano, geralmente em uma cerimônia festiva. Então, eles tinham noção da quantidade de pessoas que eram escravizadas e que eles tinham medo, no momento que eles resolvessem se rebelar, poderiam acontecer coisas muito sérias. Então, para evitar essas rebeliões, eles permitiam algumas coisas para deixar os escravizados um pouco mais contentes. O maior grupo religioso de afro-brasileiros era a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Essa irmandade religiosa católica foi criada porque os negros, libertos ou escravizados, eram proibidos de frequentar as mesmas igrejas dos brancos ricos. Muitos africanos, ao serem trazidos ao Brasil, passavam a frequentar as igrejas da Ordem de Nossa Senhora do Rosário. Isso acontecia porque essas igrejas acolhiam e ajudavam pessoas pobres e necessitadas e arrecadavam dinheiro para libertar escravizados. A Irmandade também custeava funerais de pessoas pobres. Continuando, todos os anos, os devotos de Nossa Senhora do Rosário, em vários lugares, elegiam um rei e uma rainha para chefiar a sede do local da Irmandade. A eleição e a coroação aconteciam em clima de festa, no dia em que a padroeira do Rosário era celebrada. Combinando o estilo europeu com o africano, os súditos do rei Congo, como era chamado o chefe coroado, dançavam, cantavam e tocavam instrumentos musicais pelas ruas. Esses festejos eram chamados de congadas. Assim, esses trabalhadores recriavam laços de afetos perdidos na África, mas refeitos nas Américas. Afinal, a corte portuguesa não era a única corte exilada no Brasil. O que é exilado é quando você está afastado da sua terra natal ou da sua pátria, certo? Está afastado da sua terra natal, fugido, então está exilado. Continuando, vamos fazer aqui um pouquinho, praticar o que nós estudamos até então. Vejam aqui, por que a família real e a corte portuguesa fugiram de Lisboa para o Rio de Janeiro? Eles estavam fugindo dos ataques do exército de Napoleão. Estão lembrados que França e Inglaterra se tornaram países inimigos e a França proibiu o mundo de comercializar com a Inglaterra, mas Portugal continuou aliada da Inglaterra e então o exército de Napoleão começou a entrar em Portugal para chegar em Lisboa e atacar a família real. Então vamos registrar aqui o que eles queriam. Número 1, eles queriam evitar o ataque. Então, para evitar
o ataque de Napoleão. Certo? Número 2. Por que a viagem da família real para o Brasil foi difícil? Lembra das condições de navio? Como que eram as condições deles? Eles vieram em quê? Em navios superlotados, com pouca condição de higiene, falta de comida, falta de água, tiveram a questão do problema de infestação de piolhos, problemas com ratos, questão do enjoo durante a viagem, porque o navio balança muito. Então vamos registrar aqui por que a viagem da vinda da família real para o Brasil foi difícil. Número 2. Porque era uma viagem muito longa, demorava meses, lembra? Com pouca higiene e má alimentação. Muitas pessoas ficaram doentes. E houve um surto de piolhos. Vou escrever aqui embaixo. Então, por que a viagem da família real para o Brasil foi difícil? Porque era uma viagem muito longa, com pouca higiene e má alimentação. Muitas pessoas ficaram doentes e houve um surto de piolhos. Além do que a professora também trouxe para vocês, falando da presença de ratos, da condição da comida, além de ser pouca, ela também estragava, não é? Então vamos lá para o exercício número 3. Na cidade do Rio de Janeiro, pessoas escravizadas trabalhavam em muitas funções, como carregadores, sapateiros, artesãos, músicos e vendedores de alimentos e animais. Escolha uma dessas funções e desenhe a seguir. Então, nós vimos que os escravizados conseguiam um pouco de dinheiro quando era permitido por seu dono, exercendo essas profissões nas cidades, nos centros urbanos. Então você vai escolher uma dessas profissões exercida pelos escravos e vai desenhar. E por fim, número 4. Imagine que você é um poeta e vive no Brasil dos anos de 1800 e lhe é pedido que faça um poema sobre a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Em seu caderno, escreva seu poema. Escolha um tema e não se esqueça das rimas. Você pode falar sobre os membros dessa Irmandade, sua função, festejos. Então, o que você vai fazer? Você vai retomar o nosso livro, vai ler um pouquinho novamente sobre essas festas que eles promoviam e então vai criar um poema sobre essa Irmandade, lembrando das rimas. E depois você pode fazer uma ilustração, um desenho, certo, pessoal? Continuando aqui, falando sobre as festas urbanas e os afro-brasileiros.
mais uma dica para você enriquecer o seu poema sobre a Irmandade. As congadas eram uma forma coletiva de expressar autonomia e identidade entre africanos e seus descendentes no Brasil. Se a corte portuguesa precisou reformar o espaço da cidade do Rio de Janeiro para se adaptar à realidade americana, os africanos transportados para o Rio de Janeiro precisaram alterar o tempo para se adaptar ao escravismo americano mantido pela corte portuguesa. Basicamente, nas festas de Nossa Senhora do Rosário, os devotos dessa padroeira católica encenavam o tempo em que não existiam escravizados libertos, mas uma corte africana soberana e com sua própria hierarquia. O soberano coroado na festa seria chamado de Rei Congo, porque era como se os afro-brasileiros estivessem no Congo. Lembra que a maioria deles vinha lá da África Central. Estivessem vindo do Congo, recriando esse reino no Brasil. Assim como os cortesãos portugueses tentavam recriar Lisboa no Rio de Janeiro. O Congo era recriado no Rio de Janeiro. Perceberam dois opostos aqui, pessoal? Enquanto os portugueses chegaram ao Rio de Janeiro, quiseram trazer Lisboa para o Rio de Janeiro, adaptar o Rio de Janeiro para se tornar o mais próximo da realidade deles, os africanos também tentavam de alguma forma, mas eles chegavam aqui e não tentavam trazer inicialmente os seus costumes. Eles tinham que se adaptar ao que era mandado aqui. É uma diferença. Uns conseguiam mandar e fazer as adaptações que gostariam. Os outros tinham que se adaptar às obrigações que aqui estavam. Certo? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui e nos vemos em breve em mais estudos de história. Tchau, tchau!